Boa noite, professor. Bom dia, boa tarde. Não sei qual era que o senhor está vendo essa gravação, né? Mas aí, hoje, eu, Thaís e Kleber, a gente vai apresentar um pouquinho, né, sobre integração numérica. E aí, mais precisamente, na parte de quadratura gaussiana e polinômios de Legendre. E aí, aqui a gente tem um pequeno sumário, que é justamente o que a gente vai falar hoje nesse trabalho. Então, a gente vai falar um pouco sobre integração numérica, a quadratura gaussiana de dois pontos, a quadratura unicelular, que vai ser apresentado, e polinômios de Legendre. Mas aí, antes da gente começar a falar dela, a gente tem que pensar primeiramente o que é uma integral, né? Então, geralmente, quando a gente fala integral, a primeira coisa que a gente vê na mente é que a integral é basicamente essa fórmula aí, né? De A até B, f de x, dx. Mas ela é muito mais do que isso, né? Então, na verdade, o que é uma integração, né? O que é uma integral? Então, a integral a gente pode pensar como sendo um valor total, ou a soma de uma função no intervalo de x até b. Ela é um conceito matemático muito relacionado com a área. A gente pode citar aqui, por exemplo, essa área S, que está logo aqui. E sempre que a gente precisar fazer necessariamente um cálculo dessa área ou calcular essa integral de forma aproximada, então isso a gente chama, no caso, de integração numérica, e é o que a gente vai falar um pouquinho aqui no trabalho. Mas antes disso, a gente precisa saber como, né, que a integral ela é utilizada, né? E aí a gente trouxe aqui um pequeno exemplo que é sobre a gente usar a integral quando precisar calcular uma distância a partir da velocidade, né? Então, a gente pode ver aqui do lado que a gente tem dois gráficos, tá? Então, esse gráfico que a gente trouxe aqui é o gráfico da velocidade em relação ao tempo. E se no caso eu quiser calcular a distância percorrida olhando apenas para esse gráfico, basta eu calcular a área em função, que no caso essa área que está aqui em azul, que está abaixo da curva daqui, isso aqui é a curva da velocidade. Então ela é uma correspondência direta para o valor da distância percorrida em relação ao tempo, e vai ser integral do tempo inicial de zero até o tempo corrente, né? Então, ou seja, o tempo atual da função da velocidade em relação ao tempo. E pode ser utilizada em muitas outras situações também. Sim, continuando sobre a definição de integral, ela é uma função contínua que tem um intervalo AB, do qual se conhece a primitiva f. Aí o valor da integral pode ser calculado utilizando a fórmula de Newton, que é essa aqui, que é a integral igual a uma função dx entre o intervalo AB, que vai ser a função b, do intervalo b, menos a função do intervalo a. É, a integração, basicamente, ela aproxima os valores das integrais definidas. Ela é útil quando não se conhece a função, tem apenas uma tabela de valores para a função, ou quando a função é conhecida, mas é muito complexa. Tava falando com o microfone desligado, meu Deus. Mas beleza, vamos falar um pouquinho sobre a questão da quadratura gaussiana, né? Então, assim, nas aulas do professor Alexandre, a gente viu que nas formas de Newton-Cotes, os pontos, no caso de x até xn, eles são igualmente espaçados. E sobre esses mesmos pontos, construímos, no caso, os polinômios que a gente conhece como polinômio de Lagrange, né? Que são os polinômios Lx, dx, e eles possuem essa forma, como a gente está vendo logo aqui embaixo, né? Então, ele, no caso, ela é formada por esse somatório de pesos, né? Onde cada um desses pesos, pelas regras que vimos, até no caso, esse momento, nas aulas de cálculo, eles eram as integrais dos polinômios de Legendre, né? De Lagrange, perdão. E no caso, é em cada um desses pontos. Então, assim, o fato de eles serem igualmente espaçados, eles simplificam, né, nossos cálculos. Mas se a gente não se impor a condições de espaçamentos constantes, podemos obter formas que forneçam a maior exatidão, né? E usam o mesmo número de pontos, e aí que, no caso, que vai entrar justamente a parte da quadratura gaussiana, justamente por essa forma que a gente tem logo aqui embaixo.
Pode fazer o complemento, tá, se você quiser. Então, a quadratura, né? Ela é uma aproximação da integral de uma função que é estabelecida com um somatório com pesos de valores assumidos pela função. No caso, dentro do domínio da integração. Então, você atribui um valor, né? De x, que vai ser os pontos, de pesos, e o valor do mol. E no caso, a gente trouxe a mesma fórmula, né? Aí porque justamente elas ainda vão possuir essa mesma forma, né? Então, ou seja, a integral será esse somatório dessas pesos vezes a função em cada um desses pontos. Então, eles vão continuar sendo polinômios de Lagrange, mas a grande vantagem nesse quesito é que elas são polinômios de grau que é menor ou igual a 2n mais 1. Tá. E aí a gente passa a falar um pouquinho sobre a questão da quadratura gaussiana de dois pontos, que no caso é n igual a 1. Então, assim, nós vimos na disciplina aqui na disciplina de cálculo, com o professor Alexandre, mais precisamente na fórmula do trapézio, então, que ela é baseada por um polinômio de grau 1, né? Que passa de um ponto A para um ponto B. O que, no caso, a gente quer agora com a quadratura gaussiana, principalmente nesse questão desses pontos, é escolher, de fato, os pontos C e D, e de tal maneira que, no caso, a área do trapézio seja mais perto possível da área sob a curva. Então, o que a gente quer com a quadratura gaussiana em dois pontos é justamente sair de algo que seja parecido com essa figura que a gente tem aqui da regra do trapézio, para algo como a figura que está aqui embaixo, né? O que exatamente sobra nessas pontas, a gente tem essa ponta daqui e essa outra ponta de cá. O que a gente quer de fato é que no caso, há essa soma, no caso, o que faltar em cima seja de fato o resultado que a gente quer dentro dessa área que está aqui, né? Então, abaixo da curva. A fórmula que a gente utiliza é justamente essa que está logo aí embaixo. Bom, aqui é um exemplo de quadratura feita no Scilab. Basicamente, nós estamos integrando essa função de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, com intervalo de menos 1 a 1. A gente vai integrar utilizando n igual a 2, 3, 4 e 5. A aproximação dessa integral utilizando o método de Gauss-Legendre, que é essa função aí que está na tela. Então, utilizando essa função, né, a gente tem esse resultado. Pode voltar um pouquinho. Esse resultado que está aqui, onde tem n igual a 2, 3, 4, 5. Pode passar. O T são os pontos e o W, o W, os pesos. Aí eu vou compartilhar a tela agora para mostrar como esse cálculo foi feito no Scilab. Esse aqui foi o código utilizado para esse exemplo. Aqui a gente coloca a função, que no caso é raiz de 1 mais x ao quadrado. Aqui é o cálculo para n igual a 2, aqui para n igual a 3, aqui n igual a 4 e aqui n igual a 5. Aí, executando esse código, vamos ter o resultado da integral para cada um dos n's. O código vai ser disponibilizado junto com o link da gravação da apresentação.
Bem, entrando em polinômio de Legendre, nós temos que cada polinômio de Legendre Pn de x é um polinômio de enésimo grau. Isso pode ser expresso utilizando a fórmula de Rodrigues, que se dá por Pn de x igual a 1 sobre 2 elevado a n vezes n fatorial vezes d dx elevado a n vezes x ao quadrado menos 1 elevado a n, onde P será o nosso polinômio e n é a ordem desse polinômio, que pode ir de zero até infinito. Adotando alguns valores em relação a algumas ordens, podemos notar que n igual a zero, a gente terá P de zero de x igual a 1 sobre 2 elevado a zero vezes zero fatorial vezes d dx elevado a zero vezes 2x menos 1 elevado a zero, nos vai dar um resultado de P0 de x igual a 1. Adotando o resultado como ordem 1 e ordem 2, nós teremos o resultado de P1 de x igual a x e P2 de x igual a 1 sobre 2 vezes 3x elevado ao quadrado menos 1, e assim sucessivamente, como a gente pode ver na tabela seguinte, adotando a ordem 3, 4, 5 até infinito. É importante lembrar também que nós temos que considerar que os polinômios de Legendre são ortogonais. Portanto, se a gente fizer a integral de menos 1 a 1 Pm de x vezes Pn de x dx, obteremos zero se n for diferente de m, e 2 sobre 2n mais 1 se m for igual a n. Então, professor, esse foi o nosso trabalho, tá? A gente agradece ao senhor por ter dado essa nova oportunidade, né, de estar fazendo novamente esse novo trabalho para ser enviado até amanhã. E é isso mesmo, a gente agradece por todo o período que o senhor fez com a gente aí ao longo de cálculo, tá? Muito obrigado por tudo. E é isso aí. É isso, professor. Obrigada. A gente agradece. Mais uma matéria com o senhor. E esperamos nos ver na UNEB, né? Ano que vem.